24 linhas imaginárias no planeta Terra? Meridiano de Greenwich? Que história é essa de que eu saio daqui e vou para uma cidade dia 22 e chego lá dia 21? Isso não faz sentido algum. Se você é uma daquelas pessoas que não entende absolutamente nada sobre fusos horários, no vídeo de hoje eu explicarei para você a origem e como funcionam os fusos horários. Essa é a segunda aula do nível 2 do curso de astronomia. O meu nome é Maicon Viana e eu sou apresentador e editor aqui do canal Um Pouco de Ciência. A primeira coisa que precisamos entender sobre os fusos horários é que eles não foram inventados do dia para a noite. Os fusos horários, na verdade, já têm uma origem muito antiga. Começou com os babilônios, que eram povos que dominaram culturalmente a Era Antiga, que viveram entre 2000 a 500 a.C. Eles desenvolveram alguns sistemas numéricos, como o duodecimal e o sexagonal, duodecimal baseado no número 12 e o sexagonal baseado no 60. Basicamente é um sistema de números que vai envolver minutos, segundos e horas. Os babilônios inventaram um objeto chamado relógio de sol, que era feito de um plano redondo que, com base nas sombras, eles sabiam que hora era um dia. Porém, a partir do século XVI e século XIX, quando começou a se intensificar as viagens marítimas e transações entre países separados por oceanos, começou a ter uma necessidade de estabelecer um horário padrão para todos eles, porque toda vez que eu chegava em outro país, eu tinha que acertar meu relógio. Isso acabava prejudicando os processos de mercado entre países diferentes. Com isso, alguns países começaram a adotar a ideia de que eles deveriam ter um horário oficial para eles. E foi então nos anos de 1884 que ocorreu uma conferência nos Estados Unidos, onde o intuito era desenvolver um método de como eles facilitarem esses horários em várias regiões do mundo diferente, simultaneamente. Como na época a potência mundial era a Inglaterra, foi definido que a Inglaterra seria o marco zero, onde eles dividiriam o mundo em 24 faixas, e essas faixas teriam fusos horários diferentes, 24 listras, e cada uma se distanciava uma da outra a cada 15 graus. A Terra ela tem um formato esférico. Com isso concluímos que é 360 graus. Se dividirmos 360 graus para 24, teremos 15 como resultado, sendo que o marco zero ficava exatamente na Inglaterra, num observatório astronômico próximo a Londres. E esse observatório astronômico era o Observatório Astronômico de Greenwich. Por isso, no marco zero, quando a gente observa o mapa, vemos que tem uma lista chamada Meridiano de Greenwich, que a sua linha corta exatamente ali onde está a Inglaterra. Todos os países que vão para o leste sobem de meridiano, e quando eles descem para o oeste, eles diminuem. Ou seja, se eu estou no marco zero e eu vou para o marco 1, eu estou aumentando 15 graus e estou indo para o primeiro meridiano. Se eu vou para o oeste, eu estou indo para o menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Nós, seres humanos, definimos que hora exatamente é a partir do Sol. Quando o Sol está exatamente em cima de nós, falamos que é meio-dia. Quando ele começa a inclinar mais para o oeste, quer dizer que já passou de meio-dia. E quando ele está mais voltado para o leste, significa que ainda é de manhã. Como eu já disse em uma aula passada, o Sol sempre vai nascer do lado oeste e se pôr do lado oeste. Agora vamos entender por que quando eu vou para o leste eu somo e quando eu vou para o lado oeste eu diminuo. Suponhamos o seguinte, eu estou parado num canto e eu vou viajar para uma cidade que fica a leste de onde eu estou. À medida que eu vou indo, o Sol está vindo para o lado oposto. Como assim? O Sol vai de leste para oeste e eu estou indo de oeste para leste. Se o Sol está vindo para cá e eu estou vindo para cá, a distância entre nós vai ser maior. Por isso a gente vai aumentar. Agora, se eu estou indo para o oeste, a nossa distância de vez a aumentar vai diminuir, porque o Sol está indo para lá e eu também estou indo para lá. Com isso, a gente deduz que para o leste a gente aumenta o fuso horário, para o oeste a gente diminui o fuso horário. Agora eu vou usar dois exemplos para explicar melhor como que se aplica essa ideia. Acabamos de entender a teoria sobre a sua história e sobre como funciona. Vamos agora pôr em prática essas ideias. Para resolvermos problemas onde envolvem fusos horários, precisamos se atentar a 3 tópicos. Esses 3 tópicos são nossos guias para resolver esse tipo de questão. A primeira coisa que precisamos saber é identificar os fusos.
quais são os fusos que a gente quer, a posição geográfica e qual fuso corresponde a cada um. O segundo passo é calcular a diferença entre esses 2 fusos ou 3 fusos ou mais fusos que temos na questão. E o terceiro passo é verificar se os fusos serão somados ou subtraídos. Vamos a um exemplo. Uma pessoa encontra-se na cidade de São Paulo, localizado no fuso menos 3 GMT, e resolve fazer uma ligação às 9 horas da manhã para um amigo que se encontra em Tóquio, no fuso 9 GMT. A que horas o amigo atenderá a ligação? Essa questão ela já nos deu quais são os fusos. Podem ser dados na forma de GMT ou podem ser dados por longitude. Eu estou em São Paulo, no Brasil. Adotamos o fuso do horário oficial de Brasília, que é o menos 3 GMT. Essa sigla quer dizer qual ponto está do marco zero. Por exemplo, o marco zero é 0 graus. Se eu vou para menos 15 graus, significa dizer que eu estou no menos 1 GMT. Se eu vou para menos 30, menos 45, menos 60 e assim por diante, eu estou indo para menos 2, menos 3, menos 4 GMT. O mesmo funciona para o lado direito. Se eu estou indo para 1 GMT, 2 GMT, 3 GMT, eu estou indo para 15 graus do marco zero, para 30 graus, para 45 graus do marco zero. Ou seja, a relação diz que a cada 1 GMT é igual a 15 graus, seja para o lado leste ou para o lado oeste. A questão diz que estamos no fuso horário menos 3 GMT e que o nosso amigo em São Paulo está no fuso 9 GMT, em Tóquio. Então o primeiro passo já está concluído, que é identificar os fusos. A questão já dá os fusos, então não tem a necessidade de converter. O segundo passo é calcular a diferença entre eles. Para calcularmos a diferença, é só pegar o último citado e subtrair do primeiro. 9 menos 3. Sinal de menos com menos dá mais, então 9 mais 3. Portanto, vamos ter 12. Então a diferença de fusos é de 12 GMT. O terceiro passo é saber se a gente vai somar ou subtrair. Vamos lá. Nós estamos no menos e estamos indo para o mais. Ou seja, a gente está somando. Se estamos somando, significa que a gente está indo para o leste, certo? Mesma coisa, se a gente estiver agora observando pelo mapa e vermos que está indo para o leste, a gente já deduz que está somando. Com isso, só precisamos pegar a hora que foi feita a ligação, que foi às 9 horas, e somar mais 12. 9 mais 12, 21. Se eu liguei para o meu amigo às 9 horas da manhã de São Paulo, ele vai atender essa ligação simultaneamente às 9 horas da noite em Tóquio. O exemplo 2 é um pouquinho mais complexo. José Carlos atualmente mora e trabalha na cidade de Roma, localizada a 15 graus leste do meridiano de Greenwich, que é o marco zero. Certo dia, ele resolveu ir para o Brasil. Na cidade de Brasília, visitar a sua família a 45 graus de longitude a oeste de Greenwich. O Greenwich é o marco zero e o Brasil está a 45 graus a oeste do Greenwich. Ele vai sair de Roma, que está a 15 graus a leste de Greenwich. Saindo da Itália, às 15 horas e com um tempo de viagem de 11 horas, ele chegou ao seu destino em que horário? Agora preste muita atenção comigo. É nesses tipos de casos em que a gente começa a entender por que eu posso viajar dia 22 e acabar chegando numa cidade no dia 21, dependendo dos horários. Tudo isso se explica baseado nos fusos horários. O raciocínio é o seguinte: eu estou a 15 graus a leste do meridiano de Greenwich. Como eu disse na questão anterior, a cada 15 graus que eu estou, significa 1 GMT. Se eu estou para o leste, significa que é 1 GMT. Se eu estiver para o oeste, significa que é menos 1 GMT. Eu estou a 1 GMT e vou para 45 graus oeste do Greenwich. 45 dividido para 15 são 3. Então eu estou a menos 3 GMT. Se eu vou de 1 GMT até menos 3, significa que eu vou andar 4 GMTs. Então já fizemos o primeiro passo, que é identificar os fusos horários. O segundo passo, calcular a diferença. O terceiro passo é saber se a gente vai subtrair ou adicionar. Se eu estou indo de leste para oeste, vai ser negativo. Se eu estou indo de oeste para leste, vai ser positivo. Como eu já expliquei, isso se dá por causa da posição do Sol. A partir daqui agora, vamos fazer os cálculos. Eu saí às 15 horas da tarde. Se eu sair às 15 horas, eu tenho que diminuir 4 horas aí por causa do fuso. 15 menos 4, 11 horas. E eu vou viajar por 11 horas ainda. Então 11 mais 11, 22. Isso quer dizer que, se eu sair da Itália às 3 horas da tarde e viajar
até o Brasil. Por 11 horas de viagem, eu vou chegar no Brasil às 22 horas. Mas pense comigo, se eu somar das 15 horas mais 11 horas, vai dar 26 horas. E isso é aproximadamente 2 horas da manhã. Eu vou chegar no outro dia, às 2 horas da manhã. Só que eu vou chegar lá às 10 horas da noite do mesmo dia. E é assim que se entende como funcionam os fusos horários. Espero que vocês tenham entendido, que curtam e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.